Além de se tornar um dos mais conhecidos chefes da tortura na ditadura, Brilhante Ustra tinha sido um militar sem brilho nem bravura. Um homem apagado. É o que registra o jornalista Hélio Gaspari no livro A Ditadura Escancarada. Nesse livro, ele define a carreira de Ustra até então como banal. Mandado para o QG do Primeiro Exército, Brilhante Ustra viu-se na seção de informações, apesar de sugestão contrária do resultado de seu exame psicotécnico. No primeiro semestre de 1970, cobriu 30 dias de férias do Major Valdir, que o devolveu ao QG com a qualificação de oficial incompetente. A esmagadora maioria dos brasileiros não fazia ideia de quem era o tal Brilhante Ustra, isso até agosto de 1985. Nessa época, ele se escondia ocupando o cargo de adido militar na Embaixada Brasileira do Uruguai. Durante uma viagem do então presidente José Sarney, o Ustra foi reconhecido por uma das pessoas que integravam a comitiva. Era a atriz Beth Mendes, que naquela época também atuava como deputada federal. Beth Mendes tinha sido uma das vítimas do Dr. Tibiriçá, o codinome que Ustra usava nos porões da ditadura. Um pouquinho depois, em setembro, eu já estava tentando fugir do país, porque estava todo mundo caindo, eles estavam pegando todo mundo. Fui presa a segunda vez. Aí não foi no DOPS, foi no DOI-CODE, que era o pior instrumento de tortura do país. O segundo exército, DOI-CODE, do segundo exército de São Paulo. O DOI-CODE era o Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa Interna. Esse era o local que centralizava e organizava toda a repressão aos adversários do regime militar. Na prática mesmo, isso era uma central de tortura e de assassinato. Quando Beth Mendes retornou ao Brasil, escreveu uma carta ao presidente Sarney denunciando Ustra como torturador. A atriz também escreveu uma carta para os jornais e então o Brasil ficou sabendo que o coronel Brilhante Ustra era mesmo competente. Machucar e assassinar pessoas era coisa dele. Criado em 1970 no governo de Emílio Médici, o DOI-CODE ficou ativo até 1985. Esse órgão foi o sucessor da Operação Bandeirante, a OBAN, que era um centro de informações que já torturava e matava desde julho de 1969. A tortura começou cedo na ditadura. Com o DOI-CODE, o regime aperfeiçoou e brutalizou ainda mais o sistema. O Brilhante Ustra comandou o DOI-CODE de setembro de 70 a janeiro de 74. Como marca os encontros? Fala! Onde é o encontro? Fala, porra! O Major Ustra, o então Major Ustra, ele tinha acesso livre para... Acesso livre, não só tinha acesso livre, como participava de tortura. É a próxima pergunta que eu ia formular. O senhor tem certeza disso? Tenho absoluta convicção. Por que motivo o senhor tem certeza disso? Porque quando tinha... Assim, eu trabalhava no andar superior, que a análise era em cima, né, em cima da tortura. A tortura era no térreo e no andar superior funcionava a análise. Por que eu tenho certeza? Porque ele circulava pelo interrogatório, especialmente quando tinham presos importantes sendo interrogados e torturados. Ou seja, Brilhante Ustra não só comandava o DOI-CODE, ele participava pessoalmente das torturas. E ao contrário do que pode parecer, quem está afirmando isso não é um ex-militante de esquerda. Quem aparece no vídeo é Marival Chaves, ex-sargento do Exército que trabalhou com Ustra no DOI-CODE por 4 meses, no final de 1973. Você já viu a cadeira do dragão? Nunca vi. Eu tive. Eu sei o que é porque eu fiz alguns cursos na Escola Nacional, na então Escola Nacional de Informações, e nesses cursos, teoricamente, eram ministradas lições de interrogatório, com tortura e métodos de tortura. Conclusão, é um membro do Exército afirmando que foi ensinado a torturar presos políticos pela escola, que na época formava os agentes de inteligência do Brasil. De acordo com a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, enquanto Ustra esteve à frente do DOI-CODE, o órgão foi responsável por 40 mortes em 40 meses.
com uma média de uma denúncia de tortura a cada 60 horas. São números de fazer inveja a qualquer serial killer. Um relatório do próprio DOI-CODE na época veio à tona há poucos anos. O documento aponta como 50 o número de mortos no mesmo período. 50 mortos sob tortura, sob o comando de um único homem, um único psicopata. E o que eu queria dizer para os senhores é que eu tive a vivência de ter o Coronel Ustra presente, sempre muito presente nas salas de tortura, mandando, presenciando, participando, orientando, me despiu, colocou em pé numa poça d'água, ligou o fio no corpo e pessoalmente chamou a tropa, uma turma, né? Torturadores, alguns soldados tomavam conta ali, botou todo mundo lá para fazer uma sessão de declamação de poesia. Ele queria que eu declamasse para a tropa dele as poesias que eu escrevia contra o regime. E ficou lá horas, com uma vara na mão, que eu não lembro exatamente, era um cipó, alguma coisa desse tipo, ele mesmo me batendo, ele mesmo, pessoalmente. E coordenando os outros a dar o choque, o telefone e tal, etc e tal, durante horas e horas, uma noite ele ficou ali, pessoalmente me batendo. Para tentar desmentir essa e outras histórias, Ustra lançou 2 livros enquanto ainda era vivo: Rompendo o Silêncio e A Verdade Sufocada. Nesses livros, o Ustra fala basicamente a mesma coisa que disse no seu depoimento na Comissão Nacional da Verdade em 2013. Ele justifica os assassinatos dizendo que eles aconteceram durante confronto. No meu comando, meu senhor doutor Fanteles, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Eles foram mortos pelo DOI, em combate. Ou então que foram suicídios, ou até tentativas de fuga. Esse rapaz aí, quando foi morto nessa rua, foi atropelado, ele estava num ponto, foi atropelado por um caminhão. Como você viu, fartos relatos, testemunhos e documentos oficiais desmentem Ustra. Depois de 5 dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de Polícia Civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116, na altura de Jacupiranga. Esse último vídeo é uma dramatização feita pelo autor Celso Frateschi, a partir de depoimentos colhidos pela Comissão da Verdade no estado de São Paulo. O caso em questão é o do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado em 1971. Ele apanhou tanto na sede do DOI-CODE que morreu por conta de uma gangrena nas pernas. Um ano depois, um dos torturadores contou a um amigo de Merlino, que então também estava sendo torturado, que os agentes do regime tinham feito uma votação se as pernas de Merlino deveriam ser amputadas para salvar sua vida ou se deveriam deixar ele morrer. No fim, eles deixaram ele morrer. Heróis têm pés de barro. Mas às vezes eles são só vilões mesmo.